Quando você cantarola uma melodia por 60 segundos, seu cérebro está executando uma operação que Alan Turing teria reconhecido imediatamente como computação pura. Não é poesia, não é metáfora. É literalmente o que Turing chamava de processo mecânico, uma sequência de estados mentais que segue regras, que pode ser descrita, que pode ser reproduzida. Mas aqui está o problema que ninguém quer enfrentar. Se sua mente consegue fazer isso, se ela consegue seguir uma melodia, armazenar notas, recuperá-las em ordem, então o que exatamente a separa de uma máquina? Essa pergunta não é nova. Turing fez essa pergunta em 1936 e a resposta que ele encontrou destruiu séculos de certeza sobre o que significa pensar. A maioria das pessoas acredita que pensar é algo especial, algo que apenas seres vivos conseguem fazer. Mas Turing provou que pensar é apenas computação. E computação não é mágica. É regra, é algoritmo. É exatamente o que acontece quando você cantarola. Você acha que sabe o que é lógica? Você não sabe. Você acha que sua mente é diferente de um computador porque você consegue ser criativo, porque você consegue sentir, porque você consegue escolher. Mas Turing deixou uma pergunta pendurada no ar que ninguém conseguiu responder completamente até hoje. Se uma máquina conseguir fazer exatamente o que você faz, indistinguivelmente, então em que sentido você é diferente? Não é uma pergunta confortável. Não é uma pergunta que a maioria das pessoas quer fazer a si mesma. Porque a resposta potencial é que você não é diferente. Que você também é uma máquina. Que sua criatividade, sua emoção, sua sensação de livre-arbítrio, tudo isso é apenas o resultado de processos que podem ser descritos, calculados, replicados. Turing não disse isso explicitamente. Ele era mais cuidadoso do que isso. Mas ele criou o framework lógico que permite essa conclusão. E é por isso que ele é perigoso. Não porque ele descobriu algo sobre máquinas, porque ele descobriu algo sobre você. A história começa em Cambridge, nos anos 1930, quando a matemática estava em crise existencial. David Hilbert, um dos maiores matemáticos de todos os tempos, havia proposto um desafio que parecia simples na superfície, mas que carregava implicações devastadoras. Existe um algoritmo que pode decidir se qualquer afirmação matemática é verdadeira ou falsa. Essa pergunta é conhecida como o Entscheidungsproblem, o problema da decisão. Parece abstrato, mas pense bem. Se tal algoritmo existisse, significaria que toda a matemática poderia ser reduzida a um processo mecânico. Nenhuma criatividade necessária, nenhuma intuição, apenas regras, apenas passos. Kurt Gödel já havia abalado os fundamentos da matemática alguns anos antes, em 1931, provando que em qualquer sistema matemático consistente existem afirmações que são verdadeiras, mas que não podem ser provadas dentro daquele sistema. Era como descobrir que a própria estrutura da realidade tinha buracos, que havia coisas que você nunca conseguiria alcançar, não importa quanto tentasse. Turing, um jovem matemático britânico, olhou para esse caos e fez algo radical. Ele não tentou resolver o problema da decisão diretamente. Em vez disso, ele inventou uma máquina imaginária, uma máquina tão simples que parecia quase ridícula. Tinha uma fita infinita, dividida em quadrados. Cada quadrado podia conter um símbolo ou estar vazio. A máquina tinha uma cabeça que podia ler o símbolo, mover-se para a esquerda ou para a extrema-direita e escrever novos símbolos. Tudo isso seguindo um conjunto de instruções predefinidas. Nada mais, nada menos. Essa máquina, que hoje chamamos de máquina de Turing, era um espelho perfeito da mente. Não porque a mente funciona exatamente assim, ela não funciona, mas porque qualquer processo que possa ser descrito como uma sequência de passos lógicos, qualquer coisa que possa ser calculada, pode ser executada por essa máquina. Turing provou isso.
E com essa prova, ele respondeu à pergunta de Hilbert. Não, não existe tal algoritmo. Existem problemas que nenhuma máquina, por mais poderosa que seja, consegue resolver. Existem perguntas que estão além do alcance da computação. Mas aqui está o twist que ninguém esperava. Isso não significa que a mente humana é especial. Significa que tanto a mente quanto a máquina têm os mesmos limites. Ambas são sistemas que seguem regras. Ambas podem computar. Ambas encontram barreiras intransponíveis. Quando você cantarola, você está fazendo exatamente o que a máquina de Turing faz. Você está lendo informação. A melodia armazenada na memória. Você está processando essa informação, transformando-a em impulsos neurais. Você está produzindo output, sons que saem da sua boca. Tudo em sequência, tudo seguindo regras, tudo determinístico, pelo menos em princípio. Agora, durante a Segunda Guerra Mundial, Turing teve a oportunidade de aplicar essas ideias abstratas a um problema muito concreto. Os alemães estavam usando a máquina Enigma para criptografar mensagens militares. A Enigma era uma máquina de rotores que podia gerar 158 quintilhões de combinações diferentes. 158 quintilhões. Esse número é tão grande que, se você tentasse testá-lo manualmente, levaria bilhões de anos. Mas Turing percebeu algo que os alemães não perceberam. A Enigma, apesar de sua complexidade, era ainda assim uma máquina. E máquinas seguem padrões. Máquinas têm fraquezas. Turing desenhou uma máquina chamada Bomb, uma máquina que podia testar múltiplas configurações da Enigma simultaneamente. Não testava todas as 158 quintilhões de combinações. Testava apenas as que eram logicamente possíveis, baseado em fragmentos de mensagens conhecidas. Isso reduzia o problema de bilhões de anos para horas, talvez dias. Historiadores estimam que o trabalho de Turing em Bletchley Park, o Centro Britânico de Criptoanálise, salvou entre 2 e 14 milhões de vidas. Tudo porque ele entendeu que a lógica é mais poderosa do que a força bruta, que o pensamento rigoroso consegue resolver problemas que parecem impossíveis, que a computação, quando bem aplicada, pode mudar o curso da história. Mas aqui está a pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Se Turing conseguiu construir uma máquina que pensa como você pensa, que resolve problemas como você resolve, que segue regras como você segue, então, em que sentido você é diferente? Turing enfrentou essa pergunta diretamente em 1950, quando publicou um artigo chamado Computing, Machinery and Intelligence. Ele não perguntou, máquinas conseguem pensar? E always, porque sabia que essa pergunta era filosoficamente confusa. Em vez disso, ele perguntou algo muito mais radical. Uma máquina consegue enganar um humano fazendo-se passar por outro humano? Esse é o famoso teste de Turing. A ideia é simples. Você está em uma sala. Do outro lado de uma parede, há duas entidades. Uma é um humano, a outra é uma máquina. Você pode fazer perguntas a ambas, mas não consegue vê-las. Você consegue descobrir qual é qual? Se a máquina conseguir enganá-lo, se ela conseguir responder às suas perguntas de forma indistinguível de um humano, então, segundo Turing, não há razão racional para negar que ela está pensando. Não é uma prova de que ela tem consciência. Não é uma prova de que ela tem sentimentos. É apenas uma prova de que ela consegue fazer o que você faz. E se consegue fazer o que você faz, então ela está computando. E se está computando, então está pensando, pelo menos no sentido que importa. Agora, há um paradoxo que Turing conhecia muito bem e que é central para entender os limites da computação. É chamado de problema da parada. Imagine que você tem uma máquina que pode executar qualquer programa. Você quer saber, esse programa vai terminar em algum momento ou vai ficar rodando para sempre? Parece uma pergunta simples. Mas Turing provou que não existe algoritmo que possa responder a essa pergunta para todos os programas possíveis.
Não porque ninguém descobriu o algoritmo certo ainda, mas porque tal algoritmo é logicamente impossível. É uma barreira fundamental. É como perguntar se Deus consegue criar uma pedra tão pesada que nem ele consegue levantar. A pergunta não faz sentido. Ela viola a própria lógica. E isso significa que existem coisas que você nunca conseguirá saber com certeza. Não importa quanto poder computacional você tenha. Existem perguntas que estão além do alcance da razão, além do alcance da máquina, além do alcance da mente. Quando você cantarola por 60 segundos, você está demonstrando uma capacidade que parece trivial, mas não é. Você está armazenando informação, você está recuperando-a. Você está reproduzindo-a com precisão. Você está fazendo exatamente o que um computador faz quando executa um programa. A diferença é que você consegue fazer isso enquanto pensa em outras coisas, enquanto sente emoções, enquanto experimenta a vida. Mas Turing diria que isso não é uma diferença fundamental. É apenas uma diferença de complexidade. Sua mente é uma máquina mais complexa do que a máquina de Turing, mas ainda assim é uma máquina. Ainda assim segue regras. Ainda assim é computação. A tecnologia moderna é construída sobre as fundações que Turing estabeleceu. Quando você usa um smartphone, você está usando um dispositivo que é, em essência, uma máquina de Turing universal. Consegue executar qualquer programa que você queira, consegue computar qualquer coisa que seja computável. Os algoritmos de recomendação que o YouTube usa para decidir qual vídeo mostrar a você. Computação. A criptografia que protege suas mensagens de WhatsApp? Computação. A inteligência artificial generativa que escreve textos, gera imagens, conversa com você? Computação. Tudo isso é possível porque Turing provou que existe uma máquina universal que consegue fazer qualquer coisa que qualquer outra máquina consegue fazer. Não é magia, é lógica pura. Mas aqui está o ponto que ninguém quer enfrentar. Se tudo isso é computação, se sua mente consegue fazer tudo isso, então sua mente também é uma máquina. Não no sentido literal de que seu cérebro é feito de metal e circuitos, mas no sentido funcional, no sentido que importa. Seu cérebro segue regras. Suas emoções são o resultado de processos químicos e elétricos que podem, em princípio, ser descritos matematicamente. Sua criatividade é o resultado de padrões de ativação neural que seguem leis da física. Você não é especial, você é computação, e computação tem limites. Turing sabia disso, e foi por isso que ele fez a pergunta que ninguém conseguiu responder. Se uma máquina conseguir fazer tudo o que você faz, então em que sentido você é diferente? A resposta honesta é: você não é. Você é apenas uma máquina mais complexa. Uma máquina que consegue se conhecer, uma máquina que consegue questionar sua própria natureza, uma máquina que consegue sofrer com essa verdade. Porque essa é a verdade que Turing descobriu. A lógica revela que você não é diferente. E essa revelação é ao mesmo tempo libertadora e aterradora. Libertadora porque significa que você não precisa de magia para explicar sua mente. Aterradora porque significa que você é apenas regras, apenas algoritmo, apenas computação. Me diz nos comentários. Se você descobrisse que sua mente é apenas uma máquina, que tudo o que você pensa e sente é computação, isso mudaria a forma como você vive? Fico genuinamente curioso para ler o que você pensa. Cada perspectiva aqui embaixo constrói algo que nenhum algoritmo consegue. Uma conversa humana de verdade. Turing quebrou os limites do que uma máquina pode fazer. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, talvez seja você o problema a ser resolvido. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Agora, deixa eu te contar como tudo isso termina. A vida de Alan Turing é uma tragédia que resume tudo o que ele descobriu sobre os limites da lógica e da razão. Ele era um homem que conseguia ver através das camadas de ilusão que a maioria das pessoas vive.
Ele conseguia enxergar a estrutura matemática por trás da realidade. Ele conseguia computar o incomputável, pelo menos em teoria, mas havia uma coisa que ele não conseguia computar: como viver em uma sociedade que o odiava. Turing era homossexual. Na Grã-Bretanha dos anos 1950, isso era crime. Literalmente crime. Ele foi preso, condenado e forçado a se submeter a um tratamento hormonal que o castrou quimicamente. Um homem que havia salvado milhões de vidas durante a guerra. Um homem que havia redefinido o que significa pensar. Um homem que havia provado que a lógica é a ferramenta mais poderosa que existe. Destruído por uma sociedade que não conseguia lidar com sua diferença. Em 1954, aos 41 anos, ele morreu. Oficialmente foi envenenamento por cianeto. Provavelmente suicídio, talvez acidente. Ninguém sabe ao certo, mas a ironia é devastadora. Um homem que havia dedicado sua vida a entender os limites da computação, que havia provado que existem coisas que nenhuma máquina consegue resolver, foi destruído por um problema que deveria ter sido simples. Como viver? Como ser feliz? Como ser aceito? Problemas que nenhuma lógica consegue resolver. Problemas que são fundamentalmente humanos. Quando você cantarola por 60 segundos, você está fazendo algo que Turing teria reconhecido como computação pura. Mas você também está fazendo algo que nenhuma máquina consegue fazer completamente. Você está vivendo, você está experimentando, você está sendo. E talvez essa seja a verdadeira diferença. Não que sua mente seja especial, mas que sua existência é. Que o fato de você estar aqui, agora, cantarolando, pensando, questionando, é algo que transcende a lógica. Turing provou que a lógica tem limites, mas ele não provou que a vida tem limites. E talvez seja por isso que ele é tão importante. Não porque ele nos mostrou que somos máquinas, mas porque ele nos mostrou que ser máquina não é suficiente, que há algo mais, algo que a computação não consegue capturar, algo que é fundamentalmente irredutível humano. Nota educacional. Este roteiro combina fatos históricos verificados sobre Alan Turing, sua contribuição à criptoanálise em Bletchley Park, suas teorias sobre computação e o teste de Turing, com uma narrativa dramatizada e reflexões filosóficas para fins de entretenimento educacional. As interpretações sobre a natureza da mente e da computação refletem perspectivas teóricas e não devem ser consideradas como conclusões científicas definitivas. Quando você cantarola uma melodia por 60 segundos, seu cérebro está executando uma operação que Alan Turing teria reconhecido imediatamente como computação pura. Não é poesia, não é metáfora. É literalmente o que Turing chamava de processo mecânico, uma sequência de estados mentais que segue regras, que pode ser descrita, que pode ser reproduzida. Mas aqui está o problema que ninguém quer enfrentar. Se sua mente consegue fazer isso, se ela consegue seguir uma melodia, armazenar notas, recuperá-las em ordem, então, o que exatamente a separa de uma máquina? Essa pergunta não é nova. Turing fez essa pergunta em 1936 e a resposta que ele encontrou destruiu séculos de certeza sobre o que significa pensar. A maioria das pessoas acredita que pensar é algo especial, algo que apenas seres vivos conseguem fazer. Mas Turing provou que pensar é apenas computação. E computação não é mágica, é regra, é algoritmo. É exatamente o que acontece quando você cantarola. Você acha que sabe o que é lógica? Você não sabe. Você acha que sua mente é diferente de um computador porque você consegue ser criativo, porque você consegue sentir, porque você consegue escolher. Mas Turing deixou uma pergunta pendurada no ar que ninguém conseguiu responder completamente até hoje. Se uma máquina conseguir fazer exatamente o que você faz, indistinguivelmente, então em que sentido você é diferente? Não é uma pergunta confortável,
Não é uma pergunta que a maioria das pessoas quer fazer a si mesma, porque a resposta potencial é que você não é diferente, que você também é uma máquina, que sua criatividade, sua emoção, sua sensação de livre-arbítrio, tudo isso é apenas o resultado de processos que podem ser descritos, calculados, replicados. Turing não disse isso explicitamente. Ele era mais cuidadoso do que isso, mas ele criou o framework lógico que permite essa conclusão. E é por isso que ele é perigoso. Não porque ele descobriu algo sobre máquinas, porque ele descobriu algo sobre você. A história começa em Cambridge, nos anos 1930, quando a matemática estava em crise existencial. David Hilbert, um dos maiores matemáticos de todos os tempos, havia proposto um desafio que parecia simples na superfície, mas que carregava implicações devastadoras. Existe um algoritmo que pode decidir se qualquer afirmação matemática é verdadeira ou falsa. Essa pergunta é conhecida como o Entscheidungsproblem, o problema da decisão. Parece abstrato, mas pense bem. Se tal algoritmo existisse, significaria que toda a matemática poderia ser reduzida a um processo mecânico. Nenhuma criatividade necessária, nenhuma intuição, apenas regras, apenas passos. Kurt Gödel já havia abalado os fundamentos da matemática alguns anos antes, em 1931, provando que, em qualquer sistema matemático consistente, existem afirmações que são verdadeiras, mas que não podem ser provadas dentro daquele sistema. Era como descobrir que a própria estrutura da realidade tinha buracos, que havia coisas que você nunca conseguiria alcançar, não importa quanto tentasse. Turing, um jovem matemático britânico, olhou para esse caos e fez algo radical. Ele não tentou resolver o problema da decisão diretamente. Em vez disso, ele inventou uma máquina imaginária, uma máquina tão simples que parecia quase ridícula. Tinha uma fita infinita, dividida em quadrados. Cada quadrado podia conter um símbolo ou estar vazio. A máquina tinha uma cabeça que podia ler o símbolo, mover-se para a esquerda ou para a extrema-direita e escrever novos símbolos. Tudo isso seguindo um conjunto de instruções predefinidas. Nada mais, nada menos. Essa máquina, que hoje chamamos de máquina de Turing, era um espelho perfeito da mente. Não porque a mente funciona exatamente assim, ela não funciona, mas porque qualquer processo que possa ser descrito como uma sequência de passos lógicos, qualquer coisa que possa ser calculada, pode ser executada por essa máquina. Turing provou isso. E com essa prova, ele respondeu à pergunta de Hilbert. Não, não existe tal algoritmo. Existem problemas que nenhuma máquina, por mais poderosa que seja, consegue resolver. Existem perguntas que estão além do alcance da computação. Mas aqui está o twist que ninguém esperava. Isso não significa que a mente humana é especial. Significa que tanto a mente quanto a máquina têm os mesmos limites. Ambas são sistemas que seguem regras. Ambas podem computar. Ambas encontram barreiras intransponíveis. Quando você cantarola, você está fazendo exatamente o que a máquina de Turing faz. Você está lendo informação, a melodia armazenada na memória. Você está processando essa informação, transformando-a em impulsos neurais. Você está produzindo output, sons que saem da sua boca, tudo em sequência, tudo seguindo regras, tudo determinístico, pelo menos em princípio. Me diz nos comentários, se você descobrisse que sua mente é apenas uma máquina, que tudo que você pensa e sente é computação, isso mudaria a forma como você vive. Fico genuinamente curioso para ler o que você pensa. Cada perspectiva aqui embaixo constrói algo que nenhum algoritmo consegue. Uma conversa humana de verdade. Agora, durante a Segunda Guerra Mundial, Turing teve a oportunidade de aplicar essas ideias abstratas a um problema muito concreto. Os alemães estavam usando a máquina Enigma para criptografar mensagens militares. A Enigma era uma máquina de rotores que podia gerar 158 quintilhões
de combinações diferentes. 158 quintilhões. Esse número é tão grande que, se você tentasse testá-lo manualmente, levaria bilhões de anos. Mas Turing percebeu algo que os alemães não perceberam: a enigma. Apesar de sua complexidade, era ainda assim uma máquina. E máquinas seguem padrões. Máquinas têm fraquezas. Turing desenhou uma máquina chamada Bombe, uma máquina que podia testar múltiplas configurações da enigma simultaneamente. Não testava todas as 158 quintilhões de combinações. Testava apenas as que eram logicamente possíveis, baseado em fragmentos de mensagens conhecidas. Isso reduzia o problema de bilhões de anos para horas, talvez dias. Historiadores estimam que o trabalho de Turing em Bletchley Park, o Centro Britânico de Criptoanálise, salvou entre 2 e 14 milhões de vidas. Tudo porque ele entendeu que a lógica é mais poderosa do que a força bruta, que o pensamento rigoroso consegue resolver problemas que parecem impossíveis, que a computação, quando bem aplicada, pode mudar o curso da história. Mas aqui está a pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Se Turing conseguiu construir uma máquina que pensa como você pensa, que resolve problemas como você resolve, que segue regras como você segue, então, em que sentido você é diferente? Turing enfrentou essa pergunta diretamente em 1950, quando publicou um artigo chamado Computing Machinery and Intelligence. Ele não perguntou: máquinas conseguem pensar? Porque sabia que essa pergunta era filosoficamente confusa. Em vez disso, ele perguntou algo muito mais radical. Uma máquina consegue enganar um humano fazendo-se passar por outro humano? Esse é o famoso teste de Turing. A ideia é simples. Você está em uma sala. Do outro lado de uma parede há duas entidades. Uma é um humano, a outra é uma máquina. Você pode fazer perguntas a ambas, mas não consegue vê-las. Você consegue descobrir qual é qual. Se a máquina conseguir enganá-lo, se ela conseguir responder às suas perguntas de forma indistinguível de um humano, então, segundo Turing, não há razão racional para negar que ela está pensando. Não é uma prova de que ela tem consciência. Não é uma prova de que ela tem sentimentos. É apenas uma prova de que ela consegue fazer o que você faz. E se consegue fazer o que você faz, então ela está computando. E se está computando, então está pensando, pelo menos no sentido que importa. O teste de Turing é mais profundo do que parece à primeira vista. Ele não é apenas um jogo de adivinhar. É uma declaração radical sobre a natureza da inteligência. Turing estava dizendo que inteligência não é algo que você pode medir objetivamente. Não é uma propriedade que você pode isolar em um laboratório. Inteligência é comportamento. Inteligência é a capacidade de se comunicar de forma convincente, de responder perguntas de forma coerente, de enganar um observador atento. Se você consegue fazer isso, você é inteligente. Ponto final. Não importa se você é feito de neurônios ou de silício. Não importa se você tem sentimentos ou não. Se você consegue passar no teste, você é inteligente. Essa é uma conclusão que a maioria das pessoas não gosta de aceitar, porque significa que inteligência não é especial. Que qualquer máquina suficientemente complexa consegue ser inteligente, que você não é diferente de um computador, apenas mais complexo. Mas Turing sabia disso. E ele estava certo. Agora, há um paradoxo que Turing conhecia muito bem e que é central para entender os limites da computação. É chamado de problema da parada. Imagine que você tem uma máquina que pode executar qualquer programa. Você quer saber: esse programa vai terminar em algum momento? Ou vai ficar rodando para sempre? Parece uma pergunta simples. Mas Turing provou que não existe algoritmo que possa responder a essa pergunta para todos os programas possíveis. Não porque ninguém descobriu o algoritmo certo ainda, mas porque tal algoritmo é logicamente impossível. É uma barreira fundamental. É como perguntar
se Deus consegue criar uma pedra tão pesada que nem ele consegue levantar? A pergunta não faz sentido. Ela viola a própria lógica. E isso significa que existem coisas que você nunca conseguirá saber com certeza, não importa quanto poder computacional você tenha. Existem perguntas que estão além do alcance da razão, além do alcance da máquina, além do alcance da mente. O problema da parada é mais do que um quebra-cabeça matemático. É uma revelação sobre os limites fundamentais do conhecimento. Turing provou que existem problemas que são computáveis em princípio, mas que nenhuma máquina consegue resolver em tempo finito. Existem perguntas que você pode formular, mas que nenhum algoritmo consegue responder. Isso não é uma limitação de tecnologia, não é algo que será resolvido quando os computadores ficarem mais rápidos. É uma limitação fundamental da lógica. É como descobrir que há um teto no universo e que você nunca conseguirá alcançá-lo, não importa quanto suba. A tecnologia moderna é construída sobre as fundações que Turing estabeleceu. Quando você usa um smartphone, você está usando um dispositivo que é, em essência, uma máquina de Turing universal. Consegue executar qualquer programa que você queira. Consegue computar qualquer coisa que seja computável. Os algoritmos de recomendação que o YouTube usa para decidir qual vídeo mostrar a você? Computação. A criptografia que protege suas mensagens de WhatsApp? Computação. A inteligência artificial generativa que escreve textos, gera imagens, conversa com você? Computação. Tudo isso é possível porque Turing provou que existe uma máquina universal que consegue fazer qualquer coisa que qualquer outra máquina consegue fazer. Não é magia. É lógica pura. Mas aqui está o ponto que ninguém quer enfrentar. Se tudo isso é computação, se sua mente consegue fazer tudo isso, então sua mente também é uma máquina. Não no sentido literal de que seu cérebro é feito de metal e circuitos, mas no sentido funcional, no sentido que importa. Seu cérebro segue regras. Suas emoções são o resultado de processos químicos e elétricos que podem, em princípio, ser descritos matematicamente. Sua criatividade é o resultado de padrões de ativação neural que seguem leis da física. Você não é especial. Você é computação. E computação tem limites. A criptografia moderna, por exemplo, é baseada em problemas que são fáceis de verificar, mas difíceis de resolver. Se você tem dois números primos gigantescos, é fácil multiplicá-los. Mas se você tem apenas o produto, é extremamente difícil descobrir quais eram os números originais. Essa é a base do RSA, o algoritmo de criptografia que protege bilhões de transações todos os dias. Turing não inventou isso, mas ele criou o framework teórico que permite que isso funcione. Ele provou que existem problemas que são computáveis, mas que levam tempo exponencial para resolver. Problemas que você consegue descrever perfeitamente, mas que nenhuma máquina consegue resolver em tempo razoável. Isso é o que torna a criptografia possível. Se todos os problemas fossem fáceis de resolver, não haveria segurança. Mas porque Turing provou que existem problemas difíceis, podemos confiar que nossas mensagens estão seguras. Turing sabia disso. E foi por isso que ele fez a pergunta que ninguém conseguiu responder. Se uma máquina conseguir fazer tudo o que você faz, então em que sentido você é diferente? A resposta honesta é: você não é. Você é apenas uma máquina mais complexa. Uma máquina que consegue se conhecer, uma máquina que consegue questionar sua própria natureza, uma máquina que consegue sofrer com essa verdade. Porque essa é a verdade que Turing descobriu. A lógica revela que você não é diferente. E essa revelação é ao mesmo tempo libertadora e aterradora. Libertadora, porque significa que você não precisa de magia para explicar sua mente. Aterradora, porque significa que você é apenas regras, apenas algoritmo, apenas computação. Turing quebrou os limites do que uma máquina pode fazer. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, talvez seja você o problema a ser resolvido.
deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Agora, deixa eu te contar como tudo isso termina. A vida de Alan Turing é uma tragédia que resume tudo o que ele descobriu sobre os limites da lógica e da razão. Ele era um homem que conseguia ver através das camadas de ilusão que a maioria das pessoas vive. Ele conseguia enxergar a estrutura matemática por trás da realidade. Ele conseguia computar o incomputável, pelo menos em teoria, mas havia uma coisa que ele não conseguia computar: como viver em uma sociedade que o odiava. Turing era homossexual. Na Grã-Bretanha dos anos 1950, isso era crime, literalmente crime. Ele foi preso, condenado e forçado a se submeter a um tratamento hormonal que o castrou quimicamente. Um homem que havia salvado milhões de vidas durante a guerra. Um homem que havia redefinido o que significa pensar. Um homem que havia provado que a lógica é a ferramenta mais poderosa que existe. Destruído por uma sociedade que não conseguia lidar com sua diferença. Em 1954, aos 41 anos, ele morreu. Oficialmente, foi envenenamento por cianeto, provavelmente suicídio, talvez acidente. Ninguém sabe ao certo. Mas a ironia é devastadora. Um homem que havia dedicado sua vida a entender os limites da computação, que havia provado que existem coisas que nenhuma máquina consegue resolver, foi destruído por um problema que deveria ter sido simples: como viver, como ser feliz, como ser aceito. Problemas que nenhuma lógica consegue resolver. Problemas que são fundamentalmente humanos. Quando você cantarola por 60 segundos, você está fazendo algo que Turing teria reconhecido como computação pura. Mas você também está fazendo algo que nenhuma máquina consegue fazer completamente. Você está vivendo. Você está experimentando. Você está sendo. E talvez essa seja a verdadeira diferença. Não que sua mente seja especial, mas que sua existência é. Que o fato de você estar aqui, agora, cantarolando, pensando, questionando, é algo que transcende a lógica. Turing provou que a lógica tem limites, mas ele não provou que a vida tem limites. E talvez seja por isso que ele é tão importante. Não porque ele nos mostrou que somos máquinas, mas porque ele nos mostrou que ser máquina não é suficiente, que há algo mais, algo que a computação não consegue capturar, algo que é fundamentalmente irredutível humano. A descoberta oculta de Turing não é apenas sobre máquinas e computação. É sobre você. É sobre o que significa ser humano em um universo onde a lógica reina suprema. É sobre a possibilidade de que você seja apenas regras, apenas algoritmo, apenas computação e ainda assim ser capaz de amar, de sofrer, de criar, de questionar. É sobre a beleza paradoxal de uma mente que consegue entender seus próprios limites. Turing nos deixou com essa verdade incômoda. Você é uma máquina, mas você é uma máquina que consegue se conhecer. E talvez, apenas talvez, isso seja o que nos torna verdadeiramente vivos. Nota educacional. Este roteiro combina fatos históricos verificados sobre Alan Turing, sua contribuição à criptoanálise em Bletchley Park, suas teorias sobre computação e o teste de Turing, com uma narrativa dramatizada e reflexões filosóficas para fins de entretenimento educacional. As interpretações sobre a natureza da mente e da computação refletem perspectivas teóricas e não devem ser consideradas como conclusões científicas definitivas.